E eu dizia, desce do carro, desce do carro, desce do carro. E a pessoa simplesmente alcoolizada, não tinha condição nenhuma. Aí eu cheguei a pegar ela pelos colarinhos. Aí um policial também falou, calma, chefe, calma. Falei, e aí? Disse ele, e aí? Como é que você tá? O cara, de pastoso, e aí o cara começou a conversar, desce do carro. Aí desci do carro todo trôpego. Enfim, o policial gastou uns 15 minutos ali naquela conversa. Mas isso foi muito melhor do que eu fiz. Mas muito melhor. Aquele dia eu fiquei com a cara no chão. O Brasil é um país extremamente violento. Para quem tem alguma dúvida de como isso se manifesta, eu acho que um dado recente produzido pela ONU nos ajuda a entender exatamente o quão violento nós somos enquanto nação. Nosso país tem menos de 3% da população mundial, mas concentra 20% dos homicídios do planeta. A gente precisa colocar em debate que o Brasil não tem uma política de uso da força, né? E por que é importante, quando a gente fala de polícia, falar de uso da força? Porque o policial, a polícia, é a organização legitimada numa sociedade democrática a usar a força. A gente se acostumou a pressupor que a polícia pode matar sem que ninguém questione por que ela fez isso. Mas, na verdade, a lógica do uso da força é de que esse uso da força, em última análise letal, ele pode ser feito, mas somente com um objetivo concreto de política pública, de segurança pública. Durante a ditadura militar, as forças policiais eram um instrumento do Estado para perseguir e reprimir dissidentes políticos. A partir da redemocratização, a forma como o Estado lida com o cidadão muda radicalmente. E isso muda também para as forças policiais. Mas como nós não reformamos essas organizações, na prática o que a gente teve foi uma série de continuidades do que a gente tinha no período ditatorial para o início da democracia. Então, do dia para a noite, a gente falou para as forças policiais, olha, ontem era uma ditadura, agora é uma democracia e vocês vão ter que trabalhar de uma forma diferente, sem reformá-las. Eu acredito que quando se fala em direitos humanos, os primeiros que têm que sentar nos bancos escolares e aprender sobre o tema são os dirigentes das instituições das forças de segurança pública. Então, não é um assunto apenas para aquele profissional que está ali na ponta executando, é um assunto que deve envolver o nível institucional, o nível dirigente e todas as suas instâncias. Quando a gente está falando de uso da força, a gente está falando de algo que, em certa medida, é muito subjetivo, né? Porque o policial ele tem a prerrogativa do uso da força ali na ponta e ele tem a autonomia para fazer uso da força. Então, é por isso que é tão importante que a gente tenha protocolos de uso da força, como o uso escalonado da força, que é algo que é debatido hoje no mundo inteiro. A lógica é, o apertar o gatilho, o uso da força letal, nunca é a primeira opção. A primeira opção é sempre a partir da comunicação verbal. E isso, a gente tem uma série de etapas que vão sendo seguidas para que esse policial ele faça uma abordagem. Durante a minha tese, eu identifiquei que, para tomar decisão numa fração de segundo, o policial ele tem que ter uma inteligência decisória multifacetária. Ele tem que avaliar 6 dimensões para tomar uma decisão, um instrumento que é a arma de fogo. A maior parte das ocorrências envolve conversa, envolve diálogo, a própria presença, são resolvidas nesse nível. Então, a maior parte acontece nisso. Aí tem os valores que a pessoa carrega da sua vida. A sua trajetória familiar, a sua trajetória, vamos dizer, religiosa, os valores ao longo da vida. Então, numa fração de segundo, tudo isso é colocado em jogo. Então, não temos como dizer que o treinamento vai alcançar tudo isso, principalmente usando uma tecnologia falha, que é a arma de fogo. Existem situações, claro, que você precisa intervir de imediato. A pessoa está efetuando disparos de arma de fogo, a pessoa está agredindo, enfim, né, a ponto de lesionar, você precisa intervir. Mas são situações mais raras, o uso da força é o último momento. E deve ser aplicada dentro da lei e no limite do exercício da lei. É possível você resolver, você dar segurança pública, você resolver questões, você fazer a lei ser cumprida de uma maneira muito menos dolorosa. Para quem está sujeito ao rigor da lei, para você, que na medida que você se coloca numa situação de uso da força, você também se coloca em risco. A ideia de uso progressivo da força tem que partir do pressuposto que o uso da força, o uso de qualquer contato, enfim, toque na pessoa, o uso de armas de fogo, o uso de armas não letal, deve ser um momento excepcional.
Então, o policial ele deve, enfim, exceder no linguajar, conversar, demover, argumentar, demover. Isso deve ser a tônica do trabalho. E a partir de então, a partir da situação, como ela vai se escalonando, que você vai fazendo uso, que o policial vai fazendo uso de outros instrumentos mais pesados, mais letais ao seu dispor, né? Tonfa, cacetete, equipamento neuromuscular e arma de fogo ao final. Mas, assim, mesmo o uso desses equipamentos deve ser o último recurso. Bons policiais, os melhores que eu conheci, eles tinham a capacidade de se comunicar. Mas seria possível, e essa é uma grande pergunta, seria possível disponibilizar para a polícia, através de diversas áreas do conhecimento, tecnologias que causassem aí a possibilidade do policial não ser alvo de um tiro, mas também não precisar também tirar a vida de alguém? Seria possível o Estado pensar isso? O Estado pensa isso do ponto de vista de tecnologias novas para substituir as armas de fogo?